Olá, eu sou Fernando da empresa Lima Software e hoje nessa videoaula eu vou estar abordando a parte de controle financeiro no sentido de contas a receber no software controle.net. Ok, quando a gente fala em controle financeiro, muitas áreas da empresa elas são envolvidas nesse assunto. Há a questão de controle do caixa da loja, há a questão do contas a receber da loja, do controle de cheque pré-datado da loja, uma série de questões envolvidas ao assunto principal. Então, nessa videoaula, a gente vai trabalhar mais com a questão do contas a receber, passando pela questão do caixa e também do controle de cheque pré-datado. Para a gente começar, eu vou cadastrar um cliente para que tenha uma ficha em branco no sistema e fique mais fácil de mostrar as funcionalidades. Então eu vou colocar aqui Carlos Gomes da Silva, cliente 6. Sempre que um cliente é cadastrado no programa, ele ganha uma ficha de cliente no sistema. Perceba que na área do cadastro de cliente, nós temos muito poucas informações relacionadas à questão financeira. No entanto, aqui em financeiros, ficha do cliente, se a gente colocar o cliente Carlos Gomes da Silva, nós temos acesso a uma área no programa que concentra as principais informações daquele cliente, não as informações cadastrais, referentes a endereço, etc. e tal. Não, essas informações financeiras, parcelamentos, últimas compras, haver e etc. Contas recebidas. Então, o controle de contas a receber da empresa, ele se dá, na maior parte do tempo, nessa área aqui. Ok. Para a gente falar de contas a receber, é quase impossível não falar do controle de caixa, porque ambos correm numa espécie de linha paralela dentro do software. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Antes da gente começar a falar de contas a receber, vamos falar um pouquinho da abertura do caixa diário da loja. O caixa, nesse contexto em que está sendo apresentado, ele não se refere ao acumulado da loja ao longo do tempo. Não. O caixa, dentro do contexto apresentado, ele se refere ao controle da gaveta física da loja, o quanto de dinheiro tem lá dentro no começo do dia e no final do dia. Ok? Existem muitas lojas que optam por zerar o caixa a cada dia, de começar o caixa da loja a cada dia com um valor fixo de saldo inicial. Por isso que a ideia é pensar na gaveta física e não no valor acumulado. Se a sua necessidade é de saber a lucratividade, o faturamento, quanto recebeu a loja, então para isso existem outras áreas do programa. Então, vamos para o primeiro passo, que seria a gente chegar aqui em financeiros, saldo inicial, e lançar em quanto de dinheiro o caixa da loja está começando aquele dia. No nosso software, é possível que a loja tenha vários caixas, cada caixa com seu saldo inicial. No entanto, é necessário ativar essa funcionalidade. Caso essa funcionalidade não tenha sido ativada, o controle de caixa vai ser global, ou seja, um único caixa para a loja inteira. Então, nós vamos colocar aqui que nós começamos o saldo inicial com R$300, no dia 24/8. Tá? O fechamento de caixa, no contexto do nosso software, ele nada mais é do que fazer a apuração do caixa. Ou seja, puxar um extrato das movimentações que ocorreram no caixa ao longo do dia e que resulte na totalização do total, né, da quantidade de dinheiro que tem que ter naquela gaveta. Como que eu faço o fechamento do caixa? Eu vou em financeiros, fechamento do caixa, peço para imprimir e ele vai puxar um extrato para mim.
Perceba que não há problema algum em você fazer o fechamento do caixa várias vezes durante o dia. Como eu disse, o fechamento do caixa, ele meramente é a conferência das movimentações e a validação, a verificação do saldo atual do caixa. O saldo do caixa apresentado aqui, ele deve bater com o saldo de dinheiro físico na gaveta. Então, nós temos R$300, começamos o dia. Basicamente, o que vai acontecer? Quando um cliente realizar o pagamento de uma parcela do crediário na loja ou algum cliente fizer uma compra que tenha entrada ou uma compra que seja à vista, esses recebimentos, que são de diversas naturezas, eles devem constar no caixa. Então essa é a ideia. Por isso que eu disse que a linha de raciocínio do caixa, de certa forma, ela corre paralelo ao controle de contas a receber. É quase que impossível falar de um assunto e não falar do outro. Pois bem, então nós temos um cliente cadastrado, é o cliente de código 6, Mário Gomes da Silva, e aqui nós temos a ficha daquele cliente. Como que nós podemos alimentar o contas a receber desse cliente? Como que eu lanço o que esse cliente está devendo? O primeiro ponto a ser considerado é que quando você faz uma venda à vista ou a prazo para aquele cliente, a própria etapa de venda alimenta o financeiro. Então esse é o primeiro ponto. A segunda questão é, você também pode entrar na ficha do cliente e fazer lançamentos manualmente, ou seja, individualmente, de parcelas que aquele cliente esteja devendo na loja. Isso é muito interessante para empresas que estão começando a usar o software agora e que precisam lançar no sistema a ficha já existente dos clientes, sem ter que registrar as vendas que aconteceram no passado. Isso seria muito trabalhoso. Então, a gente vai abordar como alimentar o financeiro em cada uma dessas situações. Assim, nós podemos trabalhar com o sistema sem ter que lançar tudo o que aconteceu no passado para dar origem ao financeiro atual. Ok. Então, como que a gente vai fazer? Vamos primeiro alimentar o financeiro, contas a receber, vindo de um procedimento da venda. Então, eu vou fazer uma venda a prazo para aquele cliente, que é o 6. O assunto de venda não vai ser abordado aqui, porque já tem um vídeo que trata exclusivamente desse assunto. Tá? Vamos apenas trabalhar a questão do fechamento da venda. Vamos selecionar aqui, ó, 30, 60 e 90. Então, uma parcela vencendo para o dia 22, outra para o dia 23 e outra para o dia 22 do 11. Vamos gravar. Realizamos a nossa venda. Se entrarmos agora na ficha do cliente, agora vai constar que aquele cliente está devendo as 3 parcelas na loja. Não temos nenhum recebimento ainda. Últimas compras já constam os itens que ele comprou, no caso aqui apenas um único item. Tá? E vamos simular também a questão de lançar as parcelas manualmente. Então eu vou clicar aqui, ó, no incluir. Se eu estiver vinculando aquela conta a um autorizado, eu coloco aqui. Tá? Se não, pode deixar em branco. Quando que foi emitido o documento, quando que o cliente contraiu aquela dívida e quando que vence. Vamos colocar um valor aqui, gravar. Perceba que ao clicar no gravar, a parcela já entrou no sistema. E a tela ficou pronta para fazermos o lançamento de uma nova parcela. Repetindo, então, apenas para criar uma ideia mais ampla, essa operação de lançar as parcelas manualmente, ela é interessante quando você está alimentando o sistema
com um fichário que já existe, que já tem clientes, que já tem contas e que não tem como você voltar no tempo e lançar todas aquelas compras para dar origem ao financeiro. Então eu vou lançar uma aqui para completar mais uma parcela. Então esse é o cenário desse cliente, ou seja, esse é o contas a receber desse cliente, tá? E a partir de agora, uma série de operações começam a ser possíveis. A gente vai começar a navegar por cada uma delas. Vamos considerar o primeiro cenário, o mais simples. Esse cliente foi embora, ele contraiu as dívidas, fez compras a prazo, ele foi embora e aí ele voltou até a loja para fazer o pagamento de uma parcela. Como que você vai proceder? Você vai entrar na ficha do cliente e vamos lá dar a baixa na parcela. Então, vamos considerar que ele veio para pagar a primeira parcela de R$ 28. Quando a gente vai fazer a baixa de uma parcela na ficha do cliente, podemos proceder de três formas. Ou nós fazemos o pagamento total de uma parcela, ou seja, eu simplesmente realizo o pagamento dessa de R$ 28, ou eu realizo o pagamento de parte dessa parcela. Era R$ 500, mas o cliente veio e pagou R$ 180. Ou uma outra possibilidade, o cliente veio, juntou 3, 4 parcelas e pediu para liquidar tudo. É a baixa em grupo. Existe uma quarta possibilidade que acaba não sendo uma forma de baixar, né? Que a gente vai ver aqui, que é a questão de reparcelamento das suas contas. Claro que tudo isso tem que seguir as políticas de trabalho na parte financeira da sua loja. Vamos para o primeiro caso. Então, o cliente veio até a loja e fez o pagamento dessa de R$ 28. Então, eu vou dar 2 cliques para fazer a baixa dessa parcela e vou clicar no baixar. Quando eu peço para baixar, vem a tela aqui pedindo os dados de como aquela parcela foi paga. Por quê? Porque o cliente pode pagar em cheque, em dinheiro, em cartão e assim por diante. Então, no nosso caso, ele pagou em dinheiro, tá? Não teve acréscimo, não teve desconto, deu R$ 28, é uma baixa integral. Só que aqui você pode informar quanto que o cliente deu em espécie para que o software mostre o troco. Apenas para uma questão de contextualização, software, sistema ou mesmo controle.net se refere tudo ao programa que está sendo apresentado. Okay? Então tá. Então, se eu informar aqui no recebido R$ 30, o software calcula para mim o troco que eu tenho que voltar para o meu cliente. Cliquei no gravar. Quando eu clico no gravar, se você quiser, você pode imprimir na impressora matricial a autenticação de pagamento caso trate-se de um carnê. Tá? Essa função também é opcional e pode ou não estar ativa na sua empresa. Concluiu o recebimento, aquela parcela saiu da ficha do cliente, tá? Do a receber. No entanto, se eu entrar aqui em contas recebidas, ela está aqui. No software, sempre tem que acontecer assim. Uma parcela é baixada, ela vai para a parte de contas recebidas. Se você eventualmente fez um pagamento errado, baixou a parcela errada, baixou a parcela do cliente errado, alguma coisa dessa natureza, tudo bem, não tem problema. Basta você clicar na parcela, pedir para reabrir e o software vai estornar o pagamento da parcela, não a parcela. De tal forma que, ao estornar o pagamento, a parcela voltou a ficar em aberto. Então, vamos deixar ela paga. Ok. Então,
nós vimos agora como realizar o pagamento. Agora, o que acontece? Nós tínhamos no caixa R$ 300. Se o cliente foi até a loja e fez o pagamento de uma parcela de R$ 28, no caixa devemos ter os R$ 328. Tá? Vamos lá então, financeiros, fechamento do caixa. Se você só quiser ver o saldo, basta clicar no calcular. Tá? Do contrário, você pede para imprimir e ele mostra para você. Então nós tivemos aqui o saldo inicial de R$ 300. E aí tivemos um recebimento de R$ 28 desse cliente. Vamos agora simular outra situação. O cliente vem até a loja, o mesmo cliente, tá? E dessa parcela de 500, não. Ele vai pagar apenas R$ 180, tá? Então, como que nós vamos proceder? Isso é a chamada baixa parcial, tá? Novamente, insisto, isso está relacionado à política de trabalho da loja em que você trabalha. Então, eu quero abater R$ 180 desses 500. Eu vou pedir para baixar. Vou preencher os campos aqui minimamente. Só que aqui, eu até passei já com o cursor, no tipo da baixa, não vai ser mais ser integral, ela vai ser parcial, tá? Quando você falar que é parcial, o software ele vai zerar os campos de acréscimos e desconto e ele vai esperar que você informe aqui no total o valor parcial que você quer abater naquela parcela. Então, nesse caso, R$ 180, peço para gravar. Agora, olha o que aconteceu. A parcela ainda consta como a receber. Claro, ainda há um resto. Mas consta aqui, R$ 180, o valor de base 320, então ficou para trás 320. O valor base, por quê? Porque agora vai começar a contar juros, caso esse cliente venha a atrasar, vai começar a contar juros a partir de em cima de 320, tá? No entanto, com o pagamento parcial foi gerado aqui também, tá? Uma baixa no valor de 180, embora ele mostre que o valor original seja de 500, consta ali o valor pago, os 180. Mas a parcela está aqui ainda. E é claro, quando esse cliente voltar para pagar o restante, basta você dar 2 cliques e pedir para baixar, olha lá, e concluir. Se nós formos até o caixa agora, nós tínhamos R$ 328 no caixa. No entanto, nós recebemos 180 parcial e depois liquidamos a parcela no restante de 320. Então, tem que ter no caixa R$ 828. Por quê? Começou com R$ 300 o dia, houve um pagamento de R$ 28, depois um pagamento de 180, olha lá o pagamento parcial, e depois um pagamento de 320, que foi a liquidação do resto daquela conta. Okay? Então nós vimos agora pagamento parcial, pagamento total, e vamos agora para o pagamento em grupo, que é a seguinte situação. O cliente volta até a loja, ele vem aqui e fala, olha, tem R$ 500, 28, tudo está dando R$ 556, eu vou pagar tudo. Então, se esse for o caso, você não precisa ir baixando parcela por parcela. Não. Basta você dar 2 cliques para selecionar a parcela, lembrando que sempre, a ação de baixa ela está vinculada à parcela que estiver selecionada. Dou 2 cliques, aparece aqui sim, ou seja, estou marcando, estou selecionando, selecionei as 3 parcelas e peço para dar a baixa. Tá? Clico no gravar. Então, o que aconteceu?
nós geramos uma liquidação em grupo. Perceba que aqui todas as parcelas receberam a mesma data de hora e baixa, tá? E liquidamos todas as parcelas do cliente, tá, ok? Vamos para um outro cenário agora, que é a questão de reparcelamento de contas. É uma outra situação que pode acontecer. Até para fins de praticarmos, vamos fazer o seguinte: vamos reabrir esses pagamentos aqui. Vamos tornar todas essas baixas, tá? Para a gente poder simular agora o reparcelamento. Vou reabrir. Ok? Então, tá bom. Ó, uma coisa interessante. Como eu reabri todas as parcelas, se a gente for ver o caixa, ó, agora ele está com R$300. Ok? Aqueles lançamentos, eles saíram do caixa. Vamos voltar na ficha do cliente. Ok. Então nós temos essas parcelas aqui. Imagina a seguinte situação. O cliente veio até a loja e disse o seguinte: olha, tudo bem, estou devendo R$1.084. É possível reparcelar isso em 3 parcelas a vencer a partir do mês que vem? Essa é uma situação que, claro, está vinculada diretamente à política de trabalho da loja. Mas caso ocorra e seja permitido na sua loja reparcelar o financeiro do cliente, nós temos esse botão aqui embaixo, parcelar. Então eu selecionei todas as parcelas e vou pedir para parcelar, tá? Aqui, se você quiser pôr o número de documento referente a essa transação, número de um contrato, de uma nota promissória ou das notas promissórias, pode ser. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou reparcelar em 3 parcelas de 417, tá? Só que no meu caso aqui, eu vou cobrar juros simples de 0,17% ao dia. Se quisesse, poderia cobrar juros compostos ou mesmo tirar os juros, ó. Então eu vou deixar com juros simples, clico no gravar. Quando você termina o processo de reparcelamento, o software pergunta se você quer imprimir as promissórias da nova negociação, tá? Se você der um sim, ele traz aqui as notas promissórias preenchidas, tá? Para que você imprima e pegue a assinatura do cliente. Então, a partir de agora, aquelas parcelas saíram e entraram essas novas parcelas aqui, tá? Evidentemente, isso não gerou movimento no caixa. Uma outra questão interessante é que se você tiver uma parcela na ficha do cliente que tenha tido origem a partir de uma operação de venda, você consegue rastrear qual foi a venda que deu origem a aquela parcela. Vamos fazer outro exemplo. Vamos entrar aqui em vendas. Vamos lançar uma nova venda. Vamos pegar agora uma venda com entrada e 30. O cliente não possui limite de crédito suficiente, tudo bem. Tá, vamos aumentar o limite de crédito dele aqui. Entrada e 30. Ok. Lembrem-se, lá na ficha do cliente nós temos 3 parcelas de 417, se não me engano. Eu estou selecionando uma condição de pagamento com entrada e 30, tá? Então eu vou registrar o pagamento da entrada, lembrando que os detalhes dessa tela de vendas e do fechamento dela foram explicadas no vídeo que trata da parte de vendas. Se você precisar, dá uma olhada nesse vídeo. Então a primeira parcela está paga em dinheiro
e a outra está pendente. Confirmo o fechamento. Lá no Financeiros, ficha do cliente, tá? Agora nós temos as 3 parcelas que estavam lá anteriormente e temos também a de R$ 42. Aquela primeira de R$ 42, ela não consta aqui, porque ela foi paga, naturalmente. Só que ela consta aqui. E claro, tínhamos R$ 300 no caixa. Lembrando que nós estornamos todas as baixas. Com o pagamento da entrada daquela venda, então meu caixa foi para R$ 342. Então, voltando aqui, se o cliente chegar na loja e questionar, escuta, mas essa parcela de R$ 42 teve origem no quê? Essa é uma situação que pode acontecer. Se você assinalar a parcela, clicar com o botão direito do mouse e clicar em visualizar a origem desse lançamento, o software puxa para você a tela que deu origem, a tela de vendas que deu origem àquele lançamento. Ó, marquei, peço para visualizar a origem. Tá? Se não aparecer a origem, é porque aquela parcela não teve origem numa venda. Tá bom? Ok, vamos falar agora um pouco de cheque pré-datado. O cheque pré-datado, no sentido do cheque que você recebe do cliente, normalmente o cliente usa o cheque para pagar uma parcela do crediário ou mesmo uma venda, né, uma compra que ele está fazendo. Então nós temos o uso do cheque pré-datado, tanto no fechamento de uma venda quanto no pagamento do crediário. Veja bem, é claro que aceitar cheque pré-datado como pagamento no crediário também faz parte da política da loja. Então consulte o seu gerente para ver se essa operação ela é aceitável dentro do seu contexto. Vamos começar por aqui, tá? Vamos simular a situação onde o cliente paga uma parcela com um cheque pré-datado. Permita-me dizer o seguinte, a princípio, de um ponto de vista sistêmico, todo cheque ele é pré-datado. Por quê? Porque a hora que o cliente entrega o cheque em mãos para você, aquilo é um cheque. É uma autorização de que aquilo vale dinheiro, mas ainda não é o dinheiro. Você depende de ir até o banco e descontar ou depositar esse cheque para daí então ele virar dinheiro, tá? Claro que eu sei que na vida real você pode usar o cheque para pagar outros fornecedores, mas não é dessa perspectiva que eu estou observando. Então, todo cheque que a loja recebe deve ser tratado como um cheque pré-datado, para que a loja tenha o controle de quais cheques foram depositados e quais não. Então tá, como que nós vamos proceder? Então, vamos pegar o primeiro cenário, onde a gente dá baixa numa parcela com cheque. Então, eu vou marcar aqui a parcela que eu quero baixar, clico em baixar, só que na forma de pagamento eu vou colocar cheque, tá? Conta, não vou pôr nada. Número de documento deve ser o número do cheque, de qual banco ele é, tá? Se ele está compensado, sim ou não. Mas no meu caso aqui, ó, perceba que o compensado ele já está forçando sim. Por quê? Porque no sistema, essas formas de pagamento, elas são cadastráveis. Inclusive na loja em que você trabalha, essas opções pode ter mais opção de forma de pagamento, tá? E lá no cadastro da minha forma de pagamento, está parametrizado que cheque compensa direto. Então deixa eu só ajustar esse parâmetro lá e aí a gente vai ter o comportamento esperado. Formas de pagamento. Quando eu cadastrei aqui para gravar essa videoaula, faltou eu assinalar aqui como sendo cheque pré-datado ou cartão. Deixa eu pegar aqui, deixar marcado.
Agora sim, vamos voltar naquela situação. A pessoa veio, tá? Vamos pedir para baixar aqui. Quando eu coloquei cheque, ó, perceba que ele já habilitou aqui para mim, tá? Com o cheque pré-datado, eu posso liquidar apenas uma única parcela ou eu posso liquidar várias parcelas, tá? Se for o caso de várias parcelas, então o valor do cheque necessariamente tem que ser o valor das parcelas somadas, ok? Então vamos voltar ao contexto de uma única parcela. Peço para baixar. Vou colocar aqui o cheque, o número de documento, de que banco é o cheque, compensado. A minha orientação geral é para colocar sempre não. Qual que é a data prevista para compensação? Quando a pessoa dá o cheque pré-datado, ela vai colocar no cheque para quando aquele cheque é bom. Então, para fins de simplificarmos o raciocínio, eu vou deixar com a data prevista para amanhã, para o dia 25. É uma baixa integral que eu quero fazer. Né? Total, recebido, ok. Então, novamente, nós demos a baixa. Veio constar aqui, tá? E, claro, o cheque está constando no caixa. Perceba que quando eu falo de caixa, eu estou falando da soma de todo o valor monetário que está na gaveta, tanto de cheque quanto de dinheiro. Se você for fechar o caixa no final do dia, claro, você tem que saber quanto está tudo. A ideia é que você consiga identificar quanto tem de dinheiro no caixa físico e quanto que consta que deveria ter de dinheiro no caixa físico de acordo com o sistema. E o mesmo para cheque. Então, por isso que nós estamos observando o cheque aqui. Ok. Só que lá na ficha do cliente, nós não temos o controle de cheques. Nós apenas fizemos a baixa, ó, desse 417,85. Se a gente pedir para ver a baixa, a gente apenas sabe que fez a baixa como cheque e com esse número de documento previsto para o dia 25. Ok. Aqui em financeiros, nós temos uma tela chamada de cheque pré-datados de cliente. Essa tela ela vai mostrar todos os cheques pré-datados que têm para ser compensados ou que já foram compensados dentro de um período, que por padrão é a data do dia. No nosso exemplo, nós demos a baixa colocando como data prevista o dia 25. Então eu vou clicar aqui, vou colocar o dia 25 para mostrar. E aqui está o cheque. Okay? Uma coisa é você receber o cheque do cliente. Isso liquida aquela parcela que ele inicialmente devia na loja. A outra coisa é o cheque compensar e virar dinheiro e de fato honrar o compromisso de pagar aquela dívida. Então, considerando que você tenha pego o cheque, tenha ido até o banco, descontado o cheque, ou que tenha depositado, mas que ele já tenha sido compensado, então você vem aqui nessa área de cheque pré-datados, tá? Lembrando que aqui vai constar todos os cheques a caírem naquele dia e pede para compensar o cheque. Quando você vai compensar o cheque, você tem que escrever aqui o que aconteceu com aquele cheque. E há uma outra questão a ser considerada. Se você vai pegar o dinheiro oriundo desse cheque e colocar no seu caixa, tá? Você poderia ir lá, descontar o cheque e colocar no caixa. Se for esse o caso, você deixa assinalada essa opção, se não, desmarca ela. No nosso caso, não. Cliquei no gravar, tá?
Então agora nós compensamos aquele cheque pré-datado. Ótimo. Então nós vimos como registrar um cheque pré-datado a partir da ficha do cliente. Vamos ver agora no fechamento de uma venda. Vamos lançar um item aqui. Peço para finalizar. Se você selecionar a venda à vista, a tela de fechamento ela é muito similar àquela tela que dá a baixa. Então, os mesmos conceitos discutidos lá, tá? Em relação a cheque, claro, são aplicáveis aqui na venda à vista. Vamos pegar um outro caso aqui, ó. Vamos pegar um caso com entrada e 30. Aqui é uma situação diferente. Considere que essa parcela de R$ 112,75, o cliente deu um cheque pré-datado. Então, vamos colocar como paga e na forma de pagamento, cheque. Para você editar essas células, primeiro, aqui tem que estar como paga. Você dando um Enter consegue alternar, tá? Estando como paga, se você der um Enter aqui e selecionar cheque, ele permite que você diga ao sistema que aquela parcela está sendo paga com cheque. Vamos dar um Enter e colocar o número de documento e o banco emissor daquele cheque. Tá? No contexto do sistema, nós apenas coletamos o nome do banco, o número do documento, ou seja, o número do cheque, e o valor do cheque. Essas informações que são utilizadas para cadastrar o cheque pré-datado no sistema. Conta não é necessário. Tá? A conta aqui não pode ser utilizada para informar a conta bancária do cliente que deu o cheque. Esse campo conta ele é utilizado para a parte de controle de cartão de crédito, que não é alvo do assunto do vídeo em questão. Então, eu concluo, nesse caso. Tá? Perceba que ao realizar o pagamento, o cheque ele vai entrar com data pré-datada para a data de vencimento da parcela. Se está hoje, então o cheque vai ficar pré-datado para a data de hoje. Deixa eu verificar o que foi que nós fizemos aqui. Deixa eu entrar na ficha do cliente para ver o porquê que ele não apareceu ali. Vamos ver aqui, ó. Ver baixa. Ah, tá ok. É que nós já fizemos lá a entrada e o cheque já entrou como compensado, tá? Porque se está sendo aceitado o cheque na entrada, é porque supostamente é um cheque à vista, tá? Se a pessoa for dar o cheque pré-datado na entrada, então realmente vai ser necessário a gente colocar uma outra data de vencimento lá, ou mesmo, veja bem, deixar a entrada pendente e dar a baixa na ficha do cliente. Vamos simular uma outra venda, mesmo cenário. Vamos colocar aqui, ó, dia 26/8, pago, cheque 5588, vou colocar Banco do Brasil. Vamos ver se agora ele vai constar como um cheque pré-datado. Ok, então, como na tela de vendas, se você colocar a data de vencimento do cheque como sendo do dia, ele automaticamente vai colocar o cheque como compensado. Se a data de vencimento for uma data futura e a entrada tiver sido paga com cheque, ou seja, ele vai entender que é um cheque pré-datado e entrar naquele comportamento previsto que nós acabamos de visualizar nos exemplos anteriores. Então aqui, mesma ideia, eu posso compensar o cheque quando for o caso. Tá ok? Bom, se você precisar, você pode localizar um cheque
que já tenha sido compensado, tá? Por padrão, essa tela ela mostra os cheques não compensados, tá? Mas se você marcar aqui, ó, compensados e der um mostrar, ele vai mostrar para você os cheques do dia compensados. Tanto que aquela entrada daquela primeira venda que nós fizemos e que não apareceu como um cheque a compensar, ela consta aqui como compensado, tá? Ou seja, o sistema entendeu que aquele cheque já estava compensado. Se você precisar, vamos pegar aqui ó, como exemplo 78, vou marcar o número desse cheque. 5558. Considere o seguinte cenário. Um cliente deu um cheque e o cheque voltou. Mas era um cheque de terceiros. Como que eu faço para localizar esse cheque no sistema? Então eu venho em financeiros, vamos colocar aqui, ó, cheque pré-datados de cliente, tá? Eu vou entrar em localização e aí nós temos aqui, ó, o campo para colocar o número do cheque, 785558, e a gente vai dar um enter. Vamos ver aqui, ó, 785558. Ele não está localizando. Vamos ver aqui. Eu marquei o número do cheque errado. É o 789558. Então, vamos fazer de novo a operação. Financeiros, cheque pré-datados, localização, 789558. Ok. Eu dei o enter e ele localizou o cheque para mim. Então a gente consegue ver, nós conseguimos ver quem que deu o cheque na loja, né? O valor, o número de cheque, o banco, e assim a gente acompanha a questão dos cheques pré-datados. Se você acha interessante os cheques recebidos pela loja não constarem no seu caixa, então entre em contato com o nosso suporte, porque é possível ativar ou desativar o comportamento do cheque constar no caixa. Ok, falando em termos de relatório, na parte de contas a receber, aqui em relatórios financeiros, nós temos uma seção com várias opções de relatório de contas a receber, tá? E aqui eu vou mostrar o uso desse primeiro relatório, relatório de contas a receber geral, que ele tem dois propósitos. Quando você fala em contas a receber, claro, você está pensando no futuro, tanto que o termo é a receber. Então, se você quiser saber o que você tem para receber entre o dia 24/8 e o dia 24/9, você puxa o relatório e ele traz para você a listagem, agrupando por cada cliente, mostrando o total com juros, o total sem juros, o total daquele cliente e etc. e tal. No entanto, você também pode usar o relatório de contas a receber para ver quem que está devendo na loja. Porque veja bem, se você puxa um relatório de quem deveria ter pago você no período de um mês anterior, de um mês atrás, então essa é a relação de quem está em atraso. Então, contas a receber pode ser utilizado tanto para visualizar quem ainda não atrasou, ou seja, que são os recebíveis da empresa, mas também para visualizar quem já está atrasado e a partir daí fazer um trabalho de cobrança. Isso também é possível. Então, no nosso exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em relatórios, financeiros, contas a receber, e vou puxar o relatório do dia 24/7 até o dia 23/8. Então, eu vou puxar de um período passado para saber quem está devendo na loja. E aqui estão os títulos pendentes, tá? Todas essas informações elas podem ser utilizadas para ajudar no controle de cobrança que a loja tem que fazer. Bom, por hoje é isso. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.